Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer. Eu estava comentando com a Vera que antes de começar, eu cheguei ao campus justamente no momento da pandemia, então não tive tempo de conhecer os meus alunos, nem vocês do terceiro, né? E então eu estou dizendo oi à distância. Eu sou o professor Gabriel de História. O objetivo da minha aula hoje, eu diria que é um tanto quanto extenso, mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível. A gente vai perpassar 3 séculos e meio de história do Brasil, da América Portuguesa até o século XIX, até o Brasil independente, e nesse percurso eu vou focar basicamente na reflexão de 2 temas que, como dizia o Joaquim Nabuco no século XIX, personagem importante da política brasileira à época e após a abolição da escravatura, que é impossível compreender o Brasil sem colocar em perspectiva o escravismo, sem colocar em perspectiva o tráfico atlântico de escravos, lembrando que nós somos o último país do hemisfério ocidental a, infelizmente, abolirmos a escravidão e demoramos muito tempo para que colocássemos também um ponto final nesse infame comércio de humanos do século XVI até o século XIX. Eu, ao longo da minha fala, vou projetar alguns mapas, alguns gráficos, então, em alguns momentos eu saio de cena, as imagens entram, outros momentos eu apareço e tento dialogar de forma mais direta com vocês, mas eu queria começar chamando a atenção para um ponto. Que o escravismo é um sistema que acompanha a história da humanidade de longa data, acredito eu que esse é um fato consumado e é um fato que todos já têm conhecimento. Roma foi uma sociedade escravista, Atenas, na Grécia, foi uma sociedade escravista, e nós tendemos a afirmar que quando da Idade Média, a escravidão desapareceu por completo. Isso não é verdade. Não é muito correta essa leitura de que quando da Idade Média, nós tivemos a substituição do sistema escravista por um sistema outro de relações de trabalho, onde a figura do camponês vai se fazer presente, será protagonista durante a história do feudalismo, que é uma parte da história da Idade Média. Só a título de curiosidade, para deixar bem claro para todos e para todas, que o escravismo manteve-se forte, manteve-se vivo na região mediterrânea da Europa ao longo de toda a Idade Média. Aqui, nós focaremos o escravismo e o comércio de escravizados da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. Portanto, nós vamos da Idade Moderna, né, do século XVI ao século XVIII, e no caso brasileiro, assim como de outros países, Estados Unidos, né, Cuba, que ainda era uma colônia espanhola, no século XIX, o século XIX já é a Idade Contemporânea e nós ainda tínhamos sociedades e sistemas escravistas. E partindo dessa introdução, é importante dizer que o escravismo ele não é o mesmo ao longo da história. O escravismo tem particularidades geográficas, ele possui particularidades temporais, então tentar compreender o escravismo brasileiro e estabelecer uma relação de igualdade com o escravismo romano, esse tipo de abordagem, a comparação é uma ferramenta histórica, mas não são realidades que se encaixam perfeitamente. Da mesma maneira que nós também temos que ter em mente que na própria história do Brasil, a escravidão não será a mesma do século XVI até o século XIX. E o objetivo da aula de hoje é justamente dividir a história do escravismo, a história do tráfico para o Brasil em 3 momentos. Primeiro momento, o tráfico e o escravismo vinculado à economia açucareira. O segundo momento, o escravismo e o tráfico vinculado à mineração no século XVIII. E no final, mas não menos importante, nós daremos uma atenção enorme ao século XIX, fazer uma leitura do escravismo e do tráfico relacionado com o café e também com as leis
que vão tentar e vão ter êxito no processo de colocar, mesmo que tardiamente, um ponto final no infame comércio de escravos que o Brasil, infelizmente, foi protagonista, né, do século XVI até o século XIX. Feita essa introdução, eu começo, então, apresentando para vocês aqui alguns gráficos e algumas imagens. Então, o tema da nossa aula, tráfico e escravismo na longa duração. Isso é um conceito de história, né? A gente vai pensar o tempo mais longo, da América Portuguesa ao Brasil independente. Eu não gosto muito de me utilizar da expressão, não da palavra, mas da expressão Brasil colônia, porque não existe Brasil ainda. Isso, de certa maneira, é uma forma de nós atribuirmos ao passado a ideia de que no futuro nós já teríamos um país autônomo e independente. Aqui uma imagem famosa, né, do Jean-Baptiste Debré, que vai ser pintor francês que vem ao Brasil no século XIX, no contexto da família real que chega aqui em 1808, e que vai ser um dos grandes responsáveis de, a partir da sua capacidade iconográfica, a partir da sua inteligência artística, reproduzir o cotidiano do escravismo, especialmente do escravismo nas áreas urbanas no século XIX brasileiro. Por onde que a gente começa? Se a gente for imaginar o Enem, que é o objetivo da nossa conversa, o Enem tem um local de onde retira gráficos, de onde retira informações estatísticas em relação ao comércio internacional de escravos, que é esse site que eu coloco aqui ao pé da imagem, o Slave Voyages. Se vocês colocarem isso no Google, vai aparecer, e lá você vai ter acesso a dados de uma precisão enorme. E é um acervo de dados que vem sendo abastecido há muitos anos por universidades mundo afora, com a colaboração de historiadores e historiadoras de diversos países, de diversas localidades, portanto, um trabalho não só de grande precisão, mas também um trabalho de grande fôlego. Esse gráfico, ele nos dá uma dimensão, vindo aqui para o lado direito, do número total de escravizados do tráfico. Aqui a gente está vindo do século XVI até o século XIX. 12.521.000 humanos foram transportados dentro da dinâmica do tráfico de escravos. Aqui eu estou pensando o valor total. Desse valor total de humanos que foram embarcados violentamente, vem aqui para o caso de Portugal/Brasil, porque éramos uma colônia originariamente, olha a porcentagem, ou melhor, a quantidade, o valor absoluto daqueles que foram embarcados com destino ao Brasil, quase 6 milhões. Aqui é importante perceber que não há paralelo na história da humanidade de um tráfico de humanos que tenha atingido essas proporções e que tenha chegado a essas cifras. Nós sabemos, a partir de estudos que vêm sendo desenvolvidos nos últimos anos, que o volume de escravizados era tão grande e de que tantas pessoas morriam no comércio de escravos, né, que os corpos eram lançados no mar e que isso chegava até a modificar o comportamento do cardume de tubarões em determinadas áreas do Atlântico. Importante perceber que o Atlântico vai ser o espaço, o Atlântico vai ser o local fundamental no qual o comércio de escravizados vai se desenvolver na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. Isso não significa que não existissem rotas africanas que fossem terrestres, mas é importante perceber que o tráfico marítimo, que as atividades no Atlântico serão aquelas no qual esses milhões de homens e mulheres escravizados serão absurdamente transportados. Ainda nessa reflexão numérica e também espacial, eu coloco aqui para vocês, nesse gráfico à esquerda, e aqui está à direita o mapa político da África hoje. A África não era dividida nesses moldes,
mas apenas para vocês terem noção dos locais atualmente que eu estou fazendo menção a esses eventos do passado. Aqui as áreas costeiras de onde partiram a maior quantidade de escravizados. Quanto maior for aqui o círculo, a circunferência, maior a quantidade de humanos que foram escravizados e foram transportados a partir desta região. Essa área, né, da África Ocidental corresponde, a grosso modo, a Angola. Angola é uma área de colonização portuguesa, portanto, nossos irmãos em língua. Importante notar que boa parte dos escravizados que virão ao Brasil são provenientes desta região de Angola. Aqui mais ao norte, também na costa atlântica, né? No Golfo de Biafra, no Golfo de Benin, na Costa do Ouro, né? Nessa região que tem como área mais importante, aqui no mapa à direita a gente percebe a Nigéria, nós também teremos uma grande quantidade de escravizados que virão ao Brasil, em especial os escravizados desta região da África vão estar localizados no território que é hoje a Bahia. Além dessa localização espacial de onde saíam, importante a gente perceber também as regiões em que aconteciam os desembarques. Dá para perceber qual é a circunferência maior, a região sudeste brasileira. Essa região, ela está em proporção maior de recebimento de escravizados, porque o Sudeste, no século XVIII, vai receber escravos para abastecer as áreas de mineração, e no século XIX, o Sudeste vai receber escravos para abastecer as fazendas cafeeiras. Importante a gente lembrar que século XVIII e século XIX são os dois momentos que concentram o maior volume, a maior quantidade de escravizados que vão entrar temporalmente no Brasil. Mas ao norte, né, a região da Bahia, um porto importante, Pernambuco, a região do Caribe, Estados Unidos, mas aqui a gente foca no caso brasileiro. Outra visão gráfica desse comércio infame é a gente olhar para o fluxo desses escravizados, tendo como ponto aqui de partida o continente africano, e perceber como que para as áreas do Brasil nós temos aqui as setas mais encorpadas. E o fato das setas estarem mais encorpadas significa que nós recebemos a maior quantidade de escravizados ao longo do século XVI até o século XIX. Há um fluxo também importante para as plantations açucareiras de tabaco e depois de café na América Central e também nos Estados Unidos. Importante a gente dizer, especialmente frente aos acontecimentos raciais americanos do último ano, que também o sul dos Estados Unidos vai ser uma área importantíssima na utilização da mão de obra escrava, na utilização da mão de obra cativa. Esse outro gráfico coloca de novo em perspectiva, né, esse volume. De novo, olha o tamanho da seta que abastece a história brasileira da mão de obra cativa. E aqui eu mostro para vocês, o mapa está um pouco diminuto, confesso que a visualização fica comprometida, mas cada um desses pontos são os principais portos, as principais regiões que estiveram envolvidas no comércio internacional de escravos. Claro, o litoral africano, a costa brasileira, a América Central, o que são os Estados Unidos e a Europa. A Europa também vai ter um papel importante, né? Justiça seja feita e também é necessário responsabilizá-los não só no financiamento do comércio, mas também no exercício da própria atividade comercial, no próprio tráfico em si. Um ponto para a gente partir para os casos específicos é que durante muito tempo existiu um mito, não na história, mas um mito na sociedade brasileira, de que boa parte dos traficantes não eram do Brasil e que, portanto, nós não teríamos uma responsabilidade em relação ao passado escravista. Hoje nós já sabemos
que o caso brasileiro, comparado com as demais áreas coloniais, é justamente o caso em que, a partir daqui, a organização do tráfico se fez localmente. Portanto, traficantes do que é hoje Pernambuco, do que é hoje a Bahia, do que é o Sudeste brasileiro, estiveram profundamente envolvidos no comércio, muito diferente do que aconteceu em outras regiões, onde os traficantes eram, a grosso modo, traficantes europeus. Aqui, quando a gente vem para o mapa europeu, a gente tem uma dimensão do tamanho, né, da circunferência da Grã-Bretanha, o que coloca a Grã-Bretanha como protagonista, né, a Inglaterra como protagonista do comércio internacional de escravos nesse intervalo que nós estamos trabalhando. Feita essa exposição, e não menos importante, a gente se esquece como que nesse contexto do comércio internacional de escravos, as correntes marítimas e os ventos são fundamentais. Aqui, olhando para o sul do Atlântico, a gente nota como que essa corrente marítima que roda no sentido anti-horário, como que ela favoreceu o abastecimento do território brasileiro da mão de obra escrava oriunda da África. Então, até as questões naturais, até as questões vinculadas às correntes marítimas e aos ventos, influenciam, obviamente, mas hoje talvez não tão óbvio assim, na prática da navegação e, portanto, dentro da dinâmica do comércio internacional de escravos. Começamos agora a primeira das 3 escravidões. Eu faço essa diferenciação porque cada momento da história do Brasil, a escravidão vai ter características específicas. E o escravismo na lavoura açucareira, na economia açucareira, que começa no século XVI e vai se estender além da data que eu coloco, mas eu utilizei o século XVIII só como um marco temporal, lembrar que o açúcar, ele é oriundo da Ásia, e que ao longo dos séculos, esse mapa nos dá uma noção temporal importante, ele vem até a Europa, e da Europa ele vai se espalhar para as ilhas do Atlântico, e a partir das ilhas do Atlântico, sejam as ilhas portuguesas, como Madeira, São Tomé ou as Canárias, essa produção açucareira virá para a América, e justiça seja feita, o Brasil será protagonista nessa produção, especialmente no século XVII, até porque no século XVIII nós seremos ultrapassada pela ilha de Santo Domingo, que corresponde ao atual território do Haiti. Dito isso, vamos pensar um pouco sobre a escravidão na lavoura açucareira. Queria colocar em perspectiva para vocês que a produção açucareira em terras da América Portuguesa, ela começa a partir da década de 1530, 1540, ali no momento em que a gente está tendo a estruturação das capitanias hereditárias. Só que, inicialmente, a mão de obra utilizada não é uma mão de obra africana. Inicialmente, a mão de obra é indígena nos engenhos. Só que por uma série de fatores, que eu aponto alguns aqui, os mais importantes, essa mão de obra indígena vai ser posta de lado. A gente vai ter uma questão epidemiológica, um surto de doenças como sarampo, como a varíola, vão provocar um morticínio das populações indígenas e, portanto, provocando uma crise da mão de obra. E aliado a isso, aliado desse morticínio provocado por esse contato com doenças que eram desconhecidas aos organismos americanos, a gente tem que levar em conta também o papel da igreja na relação com os nativos, e aqui eu não vou entrar no mérito de que essa ação foi positiva ou negativa, mas estou colocando em perspectiva o papel da igreja de impedir, ou pelo menos lutar para impedir a escravização dos nativos, e também o ordenamento jurídico do governo português vai criar limitações para a utilização da mão de obra nativa, até porque preferia-se que essa mão de obra nativa, ou melhor, que essa população nativa fosse catequizada, fosse
evangelizada. Mas há um argumento econômico que também é muito importante para a gente. É necessário a gente lembrar que a transição da mão de obra indígena para a mão de obra africana nas áreas açucareiras é muito motivada pela lucratividade do comércio de escravos. Portanto, uma coisa que a gente tem que ter em perspectiva, o trabalho do escravo em si tem uma certa rentabilidade, mas mais rentável ainda é o comércio, o tráfico de escravos, ou como se dizia no século XVI e século XVII, o trato como sinônimo de comércio. Portanto, a lucratividade do tráfico vai fazer com que a mão de obra africana seja utilizada em grande escala. Essa mão de obra que vem para a América Portuguesa, para a região de Pernambuco, para a região da Bahia, as duas áreas mais importantes da economia açucareira, é uma mão de obra predominantemente masculina. Uma mão de obra que exercia trabalhos no eito canavieiro, no eito da lavoura, mas também é importante a gente lembrar que muitos escravizados desempenhavam trabalhos que eram de um grau de especialização elevado. Você tem, portanto, tanto o escravo do trabalho braçal, como você também tem escravizados que têm know-how e conhecimento das técnicas açucareiras. Isso mostra que há uma diferenciação social e uma diferenciação no mundo do trabalho, no engenho, e há também, naturalmente, aí uma diferenciação no tratamento aos escravos da lavoura e do engenho propriamente dito. Na visão de um dos grandes especialistas sobre o assunto, um historiador norte-americano chamado Stuart Schwartz, ele deixa bem claro que no eito da lavoura, a lógica da violência, do chicote, é presente, é constante. Mas dentro do engenho, da estrutura fabril, onde se produz o açúcar, essa violência, ou pelo menos o uso do chicote, na visão dele, já não é tão verificável assim. Importante também a gente colocar em perspectiva que esse mundo que está sendo forjado pela mão de obra escrava é um mundo que, por mais que seja marcado pela violência, e aqui é um ponto em que nós não podemos abrir brechas para dúvida, a escravidão é uma violência em si, a escravidão é uma violência por princípio, né, o sistema escravista, mas é importante a gente dizer, e a historiografia recente mostra isso, que você tem tratamento em relação aos escravos que é baseado numa série de compensações. Os proprietários de escravos concediam comida em maior quantidade, bebida, aguardente, rum em maior quantidade, como estímulos ao trabalho. Alguns proprietários concediam parte das suas propriedades para que os escravos cultivassem essa terra, e podiam cultivar arroz, feijão, milho, mandioca, podiam fazer uso desses alimentos, mandioca essa que sai daqui, atravessa o Atlântico, vai para a África. O comércio de escravos também tem uma dimensão gastronômica de interação, que é um ponto importante para a gente pensar, e que, em muitos casos, esses escravizados, ao trabalhar nessa parte da propriedade que o senhor cede para ele, eles levantavam dinheiro, que nós chamamos de pecúlio, e que usavam esse pecúlio para conseguir a sua liberdade. Nós não falamos liberdade, nós temos duas palavras, uma mais difícil, outra mais fácil. Nós falamos em alforria, portanto, escravo forro, é o escravo que foi liberto, ou usamos essa palavra mais complicada, manumissão. Repito, alforria e manumissão. Aqui tem um dado que nos coloca numa situação diferente em relação a outras sociedades e a outros sistemas escravistas. A gente percebe que ao longo da história do escravismo brasileiro, a quantidade de alforrias é muito importante, muito considerável. E essa alforria, ela não se deve a um ato, digamos, de compaixão do proprietário, embora isso seja possível. A gente não pode nunca
colocar de lado a dimensão da possibilidade da humanidade em certos casos, mas a gente tem essa situação curiosa. O escravismo brasileiro concede muita alforria. E aqui é possível interpretar duas coisas. Primeiro, por que concede tanta alforria? Porque o nosso tráfico sempre terá níveis elevados. Portanto, a taxa de reposição é grande. O momento em que essa taxa de reposição de escravos fica comprometida é durante o período da invasão holandesa no Nordeste, de 1630 a 1654. Mas, além da alta taxa de reposição, importante lembrar também que a alforria, ela funciona como uma forma de evitar a explosão de conflitos no sistema escravista. Eu gosto muito de uma metáfora que parte do princípio que o sistema escravista é uma panela de pressão e que aquela válvula, ela funciona como se fosse a alforria. As alforrias ajudavam a diminuir a pressão interna na panela para que ela não viesse a explodir. Isso nos ajuda a entender, o professor da USP, o Rafael de Bivar Marques, explica isso, que nós temos na nossa história muitos quilombos, mas poucos quilombos que foram parecidos com palmares, que foram para o confronto, foram para o enfrentamento, e uma das muitas explicações é justamente a questão das alforrias que eram dadas em grande quantidade no nosso sistema escravista. Para a gente finalizar essa primeira parte do escravismo na economia açucareira, as alforrias eram mais concedidas para as poucas mulheres que vinham para cá e também para jovens. O fato de você conceder alforria para mulheres ajuda a gente a compreender como que no nosso sistema escravista a taxa de natalidade nunca foi um fator de reposição da mão de obra escrava. Até porque o horizonte de expectativa da escrava conseguir a liberdade era maior na já grande possibilidade dos escravos conseguirem a liberdade no sistema escravista brasileiro. Mas, repito, nada disso exclui a lógica de violência, nada disso exclui, tira de cena o tanto que o sistema escravista era movido por uma lógica vil e por uma lógica violenta, ok? Fazendo esse tipo de interpretação, é importante a gente dizer também que a entrada de africanos no território da América Portuguesa começa a crescer a partir de 1580 e vai ter uma expansão por conta da economia açucareira no século XVII. O único momento, né, que eu citei agora há pouco, em que a gente vai ter uma redução na entrada de mão de obra escravizada, vai ser por ocasião das invasões holandesas no Nordeste brasileiro. Dito isso, é fundamental a gente ter em perspectiva o que eu disse no começo da minha reflexão sobre o sistema da lavoura açucareira. Você tem escravos que desempenham trabalhos que são tanto trabalhos no eito da lavoura, como também escravizados que desempenham atividades mais refinadas, isto é, que demandam um grau de técnica, de know-how e de conhecimento maior. Feita essa reflexão panorâmica, para que a gente não estenda por muito tempo, agora a gente vai para um outro contexto dessa situação, que é o segundo tempo do escravismo na história do Brasil. Aqui o modelo das capitanias hereditárias, né, Pernambuco e Bahia, como as áreas de engenho por excelência, para a gente agora falar do escravismo e a mineração no século XVIII. Para começo de conversa, dê uma olhadinha no mapa, por gentileza, porque as áreas em amarelo, que correspondem aqui a Minas Gerais e depois Goiás e Mato Grosso, são as áreas de mineração de ouro. Aqui essa outra área, né, num tom mais rosa, uma área de extração de diamantes, mas importante dizer que a produção de diamantes comparada com a produção aurífera
não têm o mesmo papel, a mesma importância, o mesmo protagonismo. O que nós podemos pensar sobre o escravismo na sociedade mineradora? Eu volto aqui para olhar para vocês à distância e para vocês me verem. O século XVIII é o momento em que a gente vai ter um aumento exponencial da entrada de escravizados na história do Brasil. Eu dizia mais cedo que o século XVIII, a mineração, e o século XIX, o século da economia cafeeira, são os dois momentos que concentram a maior quantidade de escravizados na história brasileira. Dentro da dinâmica da mineração, a gente vai perceber algumas mudanças, mas também algumas permanências em relação ao modelo da economia açucareira. Eu terminava dizendo para vocês que na economia açucareira nós já identificávamos um grande número de alforrias, de liberdades concedidas. Na mineração, isso cresce. Dentro da dinâmica da mineração, que é uma dinâmica urbana, por excelência, a quantidade de alforrias vai ser concedida ainda em maior quantidade. De novo, o tráfico está em alta e é uma forma também de evitar tensões e conflitos, especialmente porque nas áreas mineradoras nós teremos um cenário de profunda instabilidade, nós teremos um cenário de convulsões sociais múltiplas. A historiografia brasileira mostra isso muito bem. A professora Laura de Mello e Souza explica para a gente de forma muito clara, é uma das autoras, tem outros autores também, que mostram como que a dinâmica social das áreas mineradoras é conflituosa. Então, conceder alforria para escravos é uma tentativa, portanto, de arrefecer esses ânimos que estão sempre em vias do confronto, sempre na possibilidade do enfrentamento. A escravidão, o escravismo nas áreas mineradoras, como eu disse, é um escravismo urbano. E esse escravismo urbano é um escravismo que a taxa de alforria é maior e que também a circulação do escravo, a circulação do homem e da mulher negra em contato com o restante da população se dá com maior intensidade. O espaço urbano é um espaço de fluxo, de movimentação, de interação maior. O escravo que trabalha nas minas, e a gente tem duas formas de exploração do ouro, o ouro de aluvião, que é o ouro em que o escravo entra no leito do rio com a bateia e fica revolvendo o cascalho. Você tem também o ouro que é extraído em galerias. As duas atividades são atividades muito violentas para o corpo dos escravos. Aqui eu dou uma cifra para vocês compararem. Quando a gente olha para a expectativa de vida dos escravos nas regiões açucareiras no Brasil, é de 23 anos. Quando a gente compara com a expectativa de vida dos escravos no sul dos Estados Unidos no século XIX, era de 35. Portanto, seja o trabalho na lavoura, seja o trabalho na mineração, um trabalho que era feito à exaustão. E, de certa maneira, dentro da lógica senhorial, qual era a conta que se fazia? Feio falar isso, né? Conta quando a gente está lidando com vidas, como a gente está lidando com humanos. Na economia açucareira, se o escravo trabalhasse de 14 a 24 meses, o dono conseguia atingir o valor que foi aplicado na sua compra. Se o escravo trabalhasse a exaustão por 5 anos, o retorno era 2 vezes superior ao que o proprietário havia investido. Estou dizendo isso para a gente ter a dimensão que, seja na economia açucareira, seja na economia aurífera, o trabalho, a jornada, o ritmo em que os escravos eram levados na sua rotina era elevadíssimo. Há que também levar em conta que nas áreas mineradoras, esses escravos alforriados, muitos, vão se organizar e vão criar irmandades negras. Cidades como Ouro Preto, antiga Vila Rica, cidades como Mariana, como São João del Rei, como Diamantina, terão irmandades religiosas negras.
Importante a gente perceber aqui que são irmandades católicas. E é necessário fazer aqui uma distinção que vai um pouco contra o senso comum. Não havia uma obsessão na conversão dos escravizados ao catolicismo. Até porque, se você permitisse que as práticas religiosas originárias da África permanecessem, isso seria também uma forma de evitar conflitos, de evitar tensões sociais. Mas o catolicismo se faz presente sempre numa relação de sincretismo. Basta a gente lembrar que na nossa sociedade escravista, nós teremos a presença de muitos santos e de muitas santas, negros e negras. O que mostra essa interação, o que mostra essa tradução cultural nos quadros de uma sociedade escravista. Olhar para o escravismo na mineração é também ter em mente, é ter de maneira muito clara que um ponto da nossa história fica um pouco esquecido. E aqui é necessário que a gente tenha maturidade para lidar com esse tipo de informação. A gente tem a ideia de que ter escravo é uma exclusividade das elites à época, mas não era assim. A escravidão, ela era presente no tecido social como um todo. Do homem rico ao homem mais pobre, possuíam-se escravos. É por isso que nós chegamos a situações curiosas, para dizer o mínimo. Ex-escravos, isto é, forros, tinham escravos. E várias pesquisas, como as pesquisas do professor João José Reis da Federal da Bahia, mostram que nós chegamos ao ponto de escravos terem escravos. É isso mesmo que você acabou de ouvir, eu não errei. Chegamos ao ponto de escravos terem escravos. Isso mostra que a escravidão era um fenômeno que tinha um caráter total, que completava, que estava 100% disseminado, não 100%, mas grandemente disseminado no tecido social brasileiro. Portanto, a escravidão não é só a escravidão das elites, mas também o homem mais pobre, ou em casos extremos, até mesmo um ex-escravo ou escravo, chegavam a possuir também um cativo. Isso é importante para a gente notar uma outra coisa. Quando eu digo que há muitos forros, quando eu digo que a quantidade de libertos é grande, geralmente quem são libertos não são escravos nascidos em África. Geralmente os que são libertos são já nascidos no Brasil. E nós temos um nome para esses humanos escravizados nascidos no Brasil, que são os crioulos. Portanto, quando a gente pega a taxa de alforriados, geralmente são crioulos, isto é, o nome que se usava à época para negros nascidos já em território da América Portuguesa e depois no Brasil já independente. Eu estou dizendo isso porque há uma linha de historiadores que afirma que a figura do crioulo, e especialmente a figura do mulato, e aqui eu estou citando um historiador que o Enem já usou o texto dele 2 vezes para montar questões, que é o Luiz Felipe de Alencastro, que a figura do mulato era uma figura que tinha uma grande inserção na sociedade escravista e que ocupava postos intermediários, postos medianos. Importante lembrar também que até mesmo na perseguição a escravos fugitivos, até mesmo na repressão de quilombos, se utilizavam soldados que eram negros. Geralmente eram crioulos, isto é, nascidos no Brasil, ou mulatos. Muitos capitães do mato se encaixam nessas 2 categorias que eu acabo de refletir com vocês. Esse, portanto, a mineração é o segundo tempo de 3 momentos do nosso sistema escravista. Para que eu possa beber uma água, eu queria que vocês dissessem aqui no chat se estão conseguindo acompanhar, se eu estou correndo muito, só para dar o tempo de eu molhar aqui a garganta. Tudo bem? Ótimo, beleza.
Vou voltar agora para projetar para vocês o terceiro tempo do escravismo. Tudo bem? O segundo tempo é a mineração. O terceiro tempo é o escravismo no século XIX. Aqui a gente tem duas imagens. Uma imagem inferior recente de uma fazenda de café, uma fazenda do século XIX, onde dá para a gente ter uma noção da arquitetura dessas fazendas do sistema cafeeiro, seja do Vale do Paraíba, principalmente, que eu vou mostrar para vocês, ou do Oeste Paulista, embora existam algumas diferenças arquitetônicas. E aqui nós temos uma representação de uma comunidade negra numa fazenda de café. Importante a gente lembrar que o século XIX, no final do século XIX, nós já teremos a fotografia e, portanto, nós temos algumas imagens que retratam, né, por essa ferramenta, por essa tecnologia, o escravismo brasileiro do século XIX. Se o primeiro tempo foi a cana, o segundo tempo a mineração, e lembrando que a cana vai sobreviver por todo esse período, nós chegamos ao café. O café se espalha a partir da região aqui do Vale do Paraíba, o Vale do Paraíba Fluminense, o Vale do Paraíba Paulista. Depois ele avança por outras regiões, a zona da Mata Mineira, até chegar no oeste de São Paulo, que a grosso modo corresponde ao oeste do Vale do Paraíba. Portanto, o café vai ser não só o principal produto brasileiro a partir do século XIX, e vai continuar a ser nas primeiras décadas do século XX, como essa economia vai depender da mão de obra escravizada. Mas antes da gente chegar na lei do 7 de novembro de 1831, eu volto aqui com vocês. Que é o que eu queria chamar a atenção. Dentro do sistema dos cafezais, a gente vai ter um acréscimo no tráfico de escravos. Eu vou repetir porque isso foi questão do Enem, se eu não me engano, do ano passado. Essa informação ajudava a resolver uma questão. A mineração foi um período de grande entrada de escravizados e o segundo momento vai ser a economia cafeeira. Essa economia cafeeira começa a se expandir a partir de 1810, 1820, 1830, e é uma atividade que vai depender não só da mão de obra escrava, como ela vai depender da necessidade da manutenção da mão de obra escrava. O que eu quero dizer com isso? No começo do século XIX, o tráfico de escravos já tinha sido abolido em alguns locais. No começo do século XIX, até 1808, o tráfico já tinha sido abolido nas áreas inglesas, o tráfico já tinha sido abolido nos Estados Unidos, mas aqui é importante fazer uma distinção. Abolir o tráfico não significa que nós tivéssemos a abolição da escravidão. No caso das áreas inglesas, isso acontece só na década de 1840, e no caso dos Estados Unidos, somente em 1865, com a 13ª emenda. O que eu estou querendo levantar com vocês? Que a mão de obra dos cafezais, ela vai existir num momento em que já começam a existir pressões, não só para colocar um ponto final no comércio de africanos para o Brasil, como também, na medida que nós avançamos no século XIX, há uma pressão para a abolição da escravidão em si. Eu cito aqui momentos em que o Brasil cafeeiro no século XIX, um pouco antes do desenvolvimento do café, se comprometeu, especialmente com a Inglaterra, a abolir o tráfico. Em 1810, nós assinamos um tratado de comércio e de navegação. E o artigo 10º desse tratado, o Brasil se comprometia a abolir o comércio de escravos. Não aconteceu e não cumpriu. 1826, novo acordo que nós não cumprimos. 1827, a Inglaterra regulamenta o acordo de 26. O Brasil não cumpre o ponto final no comércio de escravos.
A primeira lei de impacto sobre o comércio de escravos, e que também não será respeitada, é essa aqui, ó. A lei de 7 de novembro de 1831. O que essa lei diz? Ela declara livre todos os escravos vindo de fora do Império Brasileiro, e impõe penas aos importadores dos mesmos escravos. Essa lei, ela não só imputava pena para os comerciantes, como também para aqueles que adquiriam escravos. Muita gente já deve ter ouvido falar nessa lei com o apelido, né, o termo vulgar que ela fica conhecida como a lei para inglês ver. Houve uma pressão muito forte à época para que essa lei não fosse cumprida, porque vivia-se um momento de expansão das áreas cafeeiras. E, como eu disse, o café depende da mão de obra escravizada. Portanto, há um lobby, há uma pressão política dos cafeeiros para que essa lei não fosse implementada. Só que é importante dizer que a lei existia. E que de 1831 até 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que vai acabar de vez com o tráfico de escravos, nós tivemos a entrada de algumas centenas de milhares de escravizados no Brasil. Importante a gente ter em mente, e eu aqui vou até mostrar para vocês de novo a partir daquele gráfico lá do início da aula, então eu peço licença aqui para que a gente volte um pouco, para ver como que a lei de fato não foi cumprida, embora na prática ela existisse. Olha aqui o intervalo de tempo, ó. Tá bom que é de 1826 a 1850. Quantos escravos foram embarcados para o Brasil? Mais de 1 milhão, pessoal. Que chegam aqui, as estimativas falam em 700 mil. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Esses 700 mil que entram aqui depois de 1831, portanto, são pessoas que estão ilegais no Brasil? É verdade. E mesmo assim, continuavam sendo utilizadas como mão de obra escrava. A gente poderia dizer juridicamente que todos os escravizados que entraram de 1831 até 1850, eles estavam aqui na condição de sequestrados, juridicamente falando. Essa pressão para acabar com o tráfico é fruto das pressões inglesas, é verdade, mas é necessário relativizar até que ponto elas foram determinante, isto é, o elemento central disso. Mas existem outras explicações. Só para vocês terem dimensão, muitos defendiam que o tráfico tinha que ser abolido para que lentamente a escravidão viesse a acabar gradualmente, porque, pasmem, olhem que absurdo, dizia-se que a presença do elemento negro na sociedade brasileira contribuía para corromper os nossos bons costumes, contribuía para gerar uma ética da preguiça entre nós. Olha que loucura. No século XIX, muitos diziam que deveríamos abolir o tráfico, não por saber e não por dizer que em si o tráfico é desumano, mas porque não queriam mais a entrada do elemento africano, porque achavam que corromperiam as virtudes da sociedade brasileira. Surreal isso, né? Em 1845, nós temos o Bill Aberdeen, né? A lei do Aberdeen, um político inglês, em que a Inglaterra começa a perseguir navios negreiros e aprisioná-los. Vai ter um surto nacionalista no Brasil, dizendo que não deveríamos nos curvar perante a Inglaterra. Até um deputado da província de Goiás, no Império, Cunha Matos, vai fazer um pronunciamento que está nos anais do Congresso, dizendo que nós deveríamos proteger a soberania brasileira contra a interferência britânica, mas o golpe final no comércio, ou no infame comércio de escravos, será dado
em 1850. E essa lei de 1850, provavelmente muitos de vocês a conheçam, porque ela tem nome e sobrenome, a lei do Eusébio de Queiroz, político brasileiro à época. A lei de número 581, de 4 de setembro de 1850. Essa lei acaba, de fato, com o tráfico internacional de escravos para o Brasil. Daqui para frente, a quantidade que entra vai ser muito reduzida, não mais do que 10 mil. Claro que alguns vão conseguir burlar a lei, mas a quantidade de escravizados que entram depois de 1850 cai consideravelmente. Mas é importante a gente ter em dimensão o que muda. Da lei de 1831, que não foi seguida, embora valesse, para a lei de 1850. O que mudou? A lei de 31 criminalizava e, portanto, podia punir quem comprava escravos também, não só quem comercializava. A lei de 1850, por pressão dos fazendeiros, como diz o professor José Murilo de Carvalho, dizia que só seriam condenados, isto é, julgados e depois condenados, os comerciantes, aqueles que estavam inseridos no tráfico propriamente dito e não quem comprava a mão de obra escrava. Portanto, os fazendeiros estariam livres das penalizações. Daqui para frente, a gente vai ter um deslocamento de escravos do Nordeste para as áreas cafeeiras, Oeste paulista, principalmente, e também um incentivo cada vez maior à entrada da mão de obra branca, europeia e imigrante, também sintonizada com o discurso do branqueamento, né, e da necessidade do Brasil ter uma população que fosse, do ponto de vista fenotípico, uma população de características europeias. De 1850 para frente, nós teremos um lento declínio até que em 1888 a Lei Áurea seja assinada, e aqui a Lei Áurea não é fruto de uma concessão do Império, mas fruto da luta dos próprios escravizados, do movimento abolicionista, com Joaquim Nabuco, André Rebouças, outros, Luiz Gama, para pegar os casos mais conhecidos, e também começo aqui termino, na verdade, lembrando a todos e todas aquilo que eu disse no começo da minha reflexão, citando Joaquim Nabuco, personagem do movimento abolicionista. É impossível entender, é impossível analisar a história do Brasil em qualquer momento, e principalmente compreender o presente, sem a gente partir das reflexões de 3 séculos e meio de comércio de escravos, o infame comércio, e mais de 3 séculos e meio de sistema escravista. Tudo bem? Desse jeito, então, eu encerro a minha exposição, como eu disse, não estenderia muito, tentaria fazer uma análise mais sintética, mas consegui passar pelos 3 momentos do escravismo e 3 tempos do tráfico internacional de escravos. Um abraço para todos, um abraço para todas, muito obrigado pela atenção e até mais, boa sorte para todos no Enem. Tchau, tchau, pessoal.